Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira etapa e a nossa primeira semana das 8 semanas de organização. E bater um papo aí, uma introdução sobre descarte, destralhe e desapego. Eu sou Júlia Rodrigues e você está participando do projeto Novos Hábitos para o Ano Novo de Verdade. Vocês estão preparados? Pessoal, a gente já vai começar esse vídeo com um desafio prático. Você vai escrever aqui nos comentários se você já passou por alguma experiência parecida com a que eu vou relatar agora no começo do vídeo. Ele vai falar como acontece com você normalmente, se você tem ou não esse problema. Quem de vocês já passou, de repente, um dia inteiro trabalhando na organização da casa toda ou de algum ambiente em específico e quando terminou ficou tudo em ordem, ficou tudo perfeito? Menos de uma semana depois, você olhou para aquele local e parece que estava tudo do mesmo jeito. Quem já viveu isso? Eu confesso que eu já vivi várias vezes. Mas confesso também que eu não reclamava muito não. Porque assim que eu tinha algum tempo para poder dispensar nessa tarefa, eu tinha muito prazer de organizar. Passar uma tarde toda organizando meu guarda-roupa, ou passar uma manhã de sábado colocando todo o armário da cozinha em ordem. Isso era prazeroso, era quase uma terapia. Só que chegou uma fase da minha vida em que isso não era mais possível com tanta frequência. Ou eu começava a fazer atividade e não conseguia terminar. Vocês imaginam o que foi que mudou na minha vida? Pessoal, foi a maternidade. A gente idealiza muito esse período da maternidade, né? Principalmente sonha com a licença dos 4 meses, achando que vai dar tempo para colocar a leitura em dia, a casa em ordem e cuidar de um bebê. Mas a prática é muito diferente. Então você pode começar até a arrumar seu guarda-roupa, mas no meu caso eu não conseguia terminar antes que ele acordasse. Outra coisa que é muito importante é a gente realmente aproveitar os momentos de descanso do bebê para poder descansar. E muitas vezes eu aproveitava o sono dele para tentar colocar alguma coisa em ordem. Ao final, eu acabava cansada e não conseguia concluir o meu propósito de organizar determinado ambiente. E o que aconteceu? Isso foi gerando frustração e eu vi que do jeito que estava não podia continuar. Só a intuição já não ia ser suficiente para botar as coisas em ordem. Comecei então a pesquisar, estudar e me apaixonei por tudo que eu fui aprendendo com relação à organização. E quando você começa a estudar e pesquisar, você começa a conhecer uma infinidade de métodos de organização. E como são muitos, cada um tem uma linha, tem uma maneira de pensar, uma maneira de propor a organização e às vezes são até divergentes. Algumas linhas dizem que você precisa organizar um pouquinho todos os dias. Já outra linha fala que se você fizer isso, você vai organizar para sempre e nunca vai conseguir chegar ao final desse processo. Tem métodos que dizem para você organizar um cômodo de cada vez. Já outros fala para você dividir por categorias, uma categoria de cada vez. Só que tem um ponto que todos eles concordam. É o ponto que fala sobre descarte, destralhe e desapego. Pessoal, não tem como começar processo de organização sem a gente começar a se livrar do excesso. A bagunça nada mais é do que o excesso de coisas que não tem um lugar correto em casa, ficando pelo caminho e criando a desorganização. Pessoal, e o método que nós vamos usar hoje como base para falar sobre desapego, destralhe e descarte é o método da Marie Kondo, tá bom? Do livro A Mágica da Arrumação, que eu já conversei com vocês no lançamento desse desafio de 8 semanas de organização. Então, baseado no método dela, eu vou trazer 6 dicas para a gente começar a pensar nesse processo de destralhe. Então vamos lá para a dica número 1. A dica número 1 é: faça tudo de uma vez. O livro fala, né, a autora Marie Kondo fala que se você organizar um pouquinho todos os dias, você vai ficar nesse processo de organização a vida toda. E o que ela propõe? Ela propõe um dia assim intenso de organização para você conseguir colocar tudo em ordem de uma vez. Isso vai gerar um impacto muito grande na sua vida e vai ser um marco que vai separar o seu antes e o seu depois de aplicar esse método de organização. Mas como fazer tudo de uma vez? Calma, você não precisa fazer tudo de uma vez em um dia só. Ela propõe uma sequência em que você vai trabalhar uma categoria de cada vez. Então você vai fazer tudo de uma vez daquela categoria, de preferência em um único dia. Combinado? A segunda dica diz: visualize o objetivo. Pessoal, como qualquer decisão,
Só falar eu quero porque eu quero não vai ser suficiente. Então você tem que visualizar e ter bem claro qual é o objetivo dessa mudança toda. Dizer que você quer organizar só para não viver no meio da bagunça, só para ter as coisas em ordem, não é suficiente. Você vai visualizar como você gostaria que fosse a sua vida depois da organização. Eu quis organizar a minha vida visualizando o objetivo de ter mais tempo para eu me dedicar à leitura, mais tempo para me dedicar aos meus filhos. Então não se tratava simplesmente de ter as coisas arrumadinhas no seu lugar. Tratava-se de trazer facilidade e mais tempo para eu realizar o que eu realmente gostaria de fazer. Então, você também deve realizar o objetivo. O que eu quero? Eu quero que a minha casa esteja em ordem para que eu não precise mais faltar na academia para organizar a casa. Para quê? Para que eu possa emagrecer, por exemplo, porque já é uma recomendação, uma orientação do meu médico. Por quê? Para que eu tenha mais saúde. Para quê? Para que eu possa ver os meus filhos, os meus netos e por aí vai. Tem que ser algo concreto. A organização tem que ter um fim além do fim em si mesmo. Ela tem que facilitar a sua vida, tem que fazer sentido, tem que favorecer a realização dos seus sonhos. Terceira dica. Isso me traz alegria? Pessoal, é muito interessante esse ponto. Muita gente pode achar que isso aí é até algo místico, mas não. Você já organizou alguma caixa que estava lá guardada há muito tempo e trouxe algumas emoções que não necessariamente foram positivas? Você encontrou alguma recordação que te trouxe uma lembrança ruim? Viu aquela roupa que você está um tempão guardando para quando você emagrecer ou para quando você conseguir atingir o peso que você gostaria, mas acaba vindo aquele sentimento de frustração porque você ainda não conseguiu chegar lá? Vocês entendem? Tem objetos que não trazem alegria. Pelo contrário, trazem sentimentos que não são muito legais. Então já pensou se na sua casa só tivessem objetos que você ama, que te fazem bem, que são funcionais e não ficam lá parados juntando poeira ou ocupando espaço? Essa é a proposta. Você vai olhar para suas coisas com um olhar diferente e pensar não naquilo que você quer descartar ou desapegar, mas pensar no que você de fato quer manter. Imagina que você ganhou a grande oportunidade de ir para qualquer lugar novo, começar uma vida nova, a vida dos seus sonhos. Só que para você conseguir ir para lá, você só tem direito a levar uma mala de 32 quilos. Você vai ter que abrir mão de tudo que não couber nessa mala. Então pensa comigo. Será que você vai levar uma bota que te aperta no tornozelo? Uma saia que quando você senta você se sente desconfortável? Algum objeto que te traz um sentimento de perda ou de frustração? Então é nisso que eu quero que vocês foquem. Ter apenas o que vocês gostam, o que te traz alegria, o que te faz bem. E não tem nada a ver com você sair correndo para o shopping e comprar todos os seus sonhos de consumo. Pelo contrário, é para você olhar para as coisas que você já tem e que já te trazem alegria. Você vai perceber que você tem muitos motivos para agradecer, vai muitas vezes descobrir que você já tem o suficiente em muitas áreas, de repente você não precisa de um novo par de sapatos. E a ideia é realmente você manter só aquilo que te traz alegria, para que no dia a dia, quando você manipular as suas coisas, só venham sentimentos bacanas. Vamos para o próximo ponto? Quarta dica, uma categoria de cada vez. Aqui ela propõe que você organize a sua casa uma categoria de cada vez, e não um cômodo de cada vez. Por quê? Imagina que você está lá no seu quarto e organize toda a papelada que se encontra lá. Quando você vai para a sala, você se depara com novos papéis e precisa voltar a mexer nos papéis do quarto para poder receber os papéis que estavam na sala. Isso daí acaba atrasando o processo, não é eficaz, você perde tempo e acaba não tendo uma visão geral de tudo que você possui. Quando você for organizar as roupas, você vai pegar todas as roupas de todos os cômodos, reunir em um único local. Vai ser muito bacana porque você vai visualizar tudo que você tem, vai perceber que tem muito mais do que você imagina e não vai ter o risco de ter que refazer esse trabalho quando encontrar uma peça num cômodo a seguir. Quinta dica, comece direito. Ela diz nesse item que você precisa começar seguindo a ordem que ela propõe. E a sequência que ela propõe começa pelas roupas, passa pelos livros, documentos, papeladas, itens variados, para só então chegar nos presentes, itens sentimentais, lembranças. Ela diz que isso vai fazer com que você comece dos itens em que você tem menor apego emocional para os itens de maior apego e valor emocional, sentimental. Com isso, quando você começar o exercício lá nas roupas, que teoricamente você não deveria ter tanto envolvimento emocional,
você vai se preparando e ganhando critérios, força para você conseguir desapegar com mais facilidade quando você chegar ao fim do processo, nesses itens que exigem um pouco mais da sua capacidade de desapegar. Sexta dica, concentre-se no seu espaço e não invada o espaço dos outros. É muito comum acontecer de você se empolgar no processo da organização e começar a olhar para a bagunça das outras pessoas ao seu redor e querer ajudá-las a destralhar. Isso pode criar conflitos, desentendimentos, e não é isso que a gente quer nesse processo, né? Muitas vezes, você fazer e eles perceberem as mudanças que isso vai acarretar na sua vida, vai ter um efeito muito mais positivo do que eles perceberem que aquelas coisas que eles não usavam, que estavam lá no fundo da gaveta, de repente desapareceram sem explicação. Então, resista à vontade de fazer pelos outros, mesmo porque a organização é um processo que tem que acontecer de dentro para fora. Não adianta você querer que a pessoa realize se ela não tem vontade, porque lembra que a gente precisa encontrar um objetivo, um propósito para isso? Se você falar que ela precisa organizar para ser mais organizada, isso não vai ser suficiente. Então, concentre-se em organizar o seu espaço e respeite o espaço das outras pessoas. Então, é isso por hoje. Responda o exercício inicial e já comecem a escrever o objetivo, o que vocês querem alcançar, se organizando, tá bom? Para poder ficar bem mais fácil e ter muito mais significado esse processo de organização para as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam para nosso grupo, nosso projeto crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Muito obrigada por assistir, participar e até a próxima. Beijo grande. Tchau!